Pode ser podcast? Como eu vim parar aqui? Esse é o primeiro episódio do Pode Ser, um podcast sobre mudanças. Afinal, você pode ser o que quiser e mudar é a melhor forma de se reconectar. Vou te contar como essa ideia surgiu e o que você pode esperar dela. Mas antes, vamos começar lá do comecinho. Eu comecei a empreender quando eu tinha 14 anos. Comecei a minha marca de roupas e desde então começou com uma brincadeira e a marca foi crescendo junto comigo. Fiz faculdade de moda, me formei e segui trabalhando na ICB. Até que chegou um momento em que eu sentia que faltava alguma coisa, sabe? Eu comecei muito nova essa marca e assim, eu acho que no fundo nem eu sabia direito o que eu queria fazer. Foi tudo acontecendo e a marca foi crescendo junto comigo. Assim, eu me casei, me formei, a minha vida mudou completamente. E quando começou esse ano de 2025, eu tinha uma certeza de que eu precisava mudar o jeito como a minha vida profissional estava indo. Eu casei e assim, quando a gente junta a nossa rotina com a de outra pessoa, a gente começa a ver que a vida não é só o nosso trabalho, que a gente não pode simplesmente ignorar todo o resto e viver aquela rotina incessante. Eu tinha o sonho de ser mãe, que inclusive estou grávida agora, e eu sabia que daquele jeito eu não ia conseguir ser a mãe que eu queria ser. Então, eu sabia que eu ia precisar mudar. A minha primeira ideia foi fazer um rebrand da marca. Até porque eu já não me identificava mais tanto com o produto que eu vendia. Eu queria criar outras peças, comecei o meu ateliê sob medida, onde eu comecei a desenvolver peças mais elaboradas, e eu fiquei encantada por esse universo. E assim fui deixando o ano seguir. No começo do ano, eu fiz um projeto da marca que se chamava Empodere CB. Foi uma celebração do Dia da Mulher, onde eu fiz um dia todo voltado para wellness. As minhas clientes que foram nesse evento tiveram aula de funcional, de yoga, de meditação. Eu trouxe um pouco do meu lifestyle para que elas vivessem naquele dia. E esse projeto, que era só uma celebração do Dia da Mulher, eu percebi como aquilo podia ser algo maior. E ali foi o meu primeiro clique de que talvez eu tivesse outras oportunidades nesse âmbito profissional da minha vida. Mas deixei passar, a vida continuou seguindo, muitas coleções para acontecer e o universo foi me dando vários sinais. Até que chegou um dia em que todos os astros se alinharam e graças a Deus nesse dia eu tinha terapia. E quando eu cheguei na terapia, que eu comecei a falar tudo que eu estava sentindo há tanto tempo, eu tive a certeza de que eu gostaria de fechar a ICB e testar algo novo. A maternidade teve um super impacto nisso, porque eu pensava como eu ia conseguir conciliar a marca, que sempre dependeu tanto de mim, com a vida, com uma nova vida, né, que ia depender de mim, assim, muito mais do que qualquer negócio, do que qualquer outra prioridade. E uma vez me disseram uma coisa: pega uma moeda e cada lado da moeda é uma das suas opções. Joga ela para o alto e antes dela cair você já vai saber qual opção é a escolha certa, porque você já vai começar a torcer por um desses lados. E assim, eu sentia que quando eu ponderava rebrand ou realmente fechar a marca e ver o que eu poderia fazer, o lado de fechar pesava mais. Enfim, fechei a ICB. E aí nisso falei, bom, um momento certo para eu tirar o meu DIU, porque por enquanto eu ainda tinha o meu DIU. Por uma coisa não atropelar a outra, eu tirei o meu DIU e decidi que eu ia tirar 2 meses sabáticos. Então fiz uma promessa comigo, que como eu fecharia a marca no final de junho, até setembro eu não poderia pensar em trabalho. E naquele automático que eu vivia, depois de 10 anos, quase 11 anos de marca, trabalhando todos os dias, eu achava que eu não ia conseguir ficar sem trabalhar, eu achava que eu ia enlouquecer, eu achava que eu ia quebrar essa minha promessa antes do mês de setembro chegar. Até porque quando eu fechei a marca, eu já tinha tudo planejado. Eu já sabia que eu queria relançar uma marca com uma nova identidade visual. Eu já tinha uma pasta no Pinterest com toda a ideia do novo showroom. Eu estava assim, com a certeza de que aquilo que aconteceria. Quando deu dia 1 de julho, o primeiro dia do meu sabático, eu brinco que se alguém me desse um contrato e falasse assim, Isa, você assina aqui, que quando chegar setembro é isso, isso, isso que você vai fazer, naquele momento eu já não assinaria. E aí, eu pedi para minha família para a gente ir para o meio do mato e ficar 5 dias off. Passei 5 dias sem celular, desconectada de tudo.
E sabe aquela ansiedade que a gente sente, aquela pressa, aquela sensação de que você está atrasado para tudo? Aquilo sumiu. É impressionante. A gente fica sem comparação, né? A gente não abre o Instagram e já vê 1000 pessoas que já fizeram, já aconteceram. Porque por mais que a gente saiba que no Instagram aquilo não é a vida real das pessoas, é difícil a gente lembrar disso todos os dias, o tempo todo. A gente acaba entrando no automático e sempre tem essa sensação de estar atrasado. Esses 5 dias foram, assim, transformadores já no começo. A minha psicóloga falou: Isa, pega um caderno e começa a fazer um diário, porque você vai conhecer uma nova versão sua. Você não sabe quem é a Isa sem a ICB, o seu marido não sabe quem é a Isa sem a ICB, os seus pais, suas irmãs. Ninguém te conhece sem a ICB, ninguém lembra mais como você é sem aquilo, né? E assim eu comecei esse diário. E todo dia, quando eu acordava, eu fazia a minha meditação, a minha oração e escrevia nesse diário o que eu estava sentindo. E esses dias eu estava até relendo e eu até escrevi que eu não sei como eu tive só um burnout, porque realmente a rotina que eu levava era muito desgastante e muito louca. E tinha um medo que vinha junto comigo quando eu decidi fechar a ICB, porque parecia que falar não para a ICB, que fechar a ICB, era como se eu estivesse falando não para minha vida profissional por inteiro. Como se eu estivesse fadada a fazer aquilo para sempre. Só que a gente tem tantas possibilidades, né? E ainda mais tão nova. Eu comecei a perceber que realmente existia um universo que eu poderia explorar por aí. Esses 5 dias passaram, eu fiquei imersa assim na natureza. Não queria ter agenda para nada, hora para nada. E ali já me deu uma super acalmada. Depois disso, voltei para São Paulo e fui fazer uma viagem com meu marido. Fui viajar e foi a primeira vez que eu estava viajando sem ter a preocupação do trabalho. E realmente, assim, ele até brincava que a gente achava que a minha memória era ruim, porque eu nunca lembrava de nada. Mas eu descobri que não, que eu só estava exausta, eu estava realmente muito desgastada. E por isso que eu sempre esquecia dos lugares que a gente passava, das ruas que a gente visitava. E a minha memória começou a voltar. Comecei a lembrar das coisas, desde coisas bobas até coisas grandes. A viagem foi seguindo e a gente foi para um lugar que, inclusive, fica uma super dica. A gente foi para as Dolomitas, que são as montanhas na Itália. E lá, você fica realmente imersa na natureza. Eu até fiquei surpresa, porque eu estava na Itália em julho e eu não encontrei nenhum brasileiro. Lá, eles vivem muito a natureza mesmo. Então, desde as farmácias, quando você entra numa farmácia, primeiro tem um paredão enorme de chás para todas as doenças que você puder imaginar. E lá num cantinho tem os remédios convencionais que a gente conhece. Tem muitos biomarkets espalhados pelas cidades. Você vê muitas pessoas andando de bicicleta. As trilhas são todas sinalizadas. Então você vê famílias fazendo piquenique, fazendo trilha. E ali naquele momento, conectada com a natureza, eu comecei a perceber como realmente a gente esquece de dar valor para coisas tão simples quando a gente está no meio daquele turbilhão de querer realizar mais e mais e mais e conquistar mais e mais e mais. Fiz a trilha mais linda da minha vida. Foi realmente muito especial. E aí teve um dia nessa viagem que eu acordei e eu literalmente falei: estou grávida. Me deu um clique que eu acordei e eu tinha essa certeza. Mas eu achei que eu estava ficando meio doida, porque foi realmente muito rápido. Então eu falei, bom, deixa quieto. Passaram-se alguns dias, estava sentindo meu intestino diferente, comecei a achar que eu estava com verme. Falei pro meu marido, amor, eu preciso tomar vermífugo, porque é certeza que eu tô com verme. A gente tinha feito muitas viagens e fazia muito tempo que eu não tinha tomado. E aí ele falou assim, amor, você tá viajando, nada a ver, é só a mudança da rotina e tudo mais. Passaram-se mais alguns dias, eu vi uma publicidade, um anúncio no Instagram falando de síndrome fúngica. Aí eu falei, pronto, certeza que é isso. A moça falava assim, se você está sentindo enjoo, intestino preso, não sei o que, não, mudança no apetite, você pode estar com síndrome fúngica. E eu falei, certeza que eu estou com isso. Comprei o e-book, li todo o e-book, também cheguei toda orgulhosa pro meu marido, falando, nossa, amor, olha isso, vou fazer uma dieta diferente agora. E ele, amor, você está viajando, que síndrome fúngica. Passaram-se mais alguns dias, a gente foi para uma parte 2 da viagem. Nessa parte 2 da viagem, era uma parte mais tranquila e a gente ia ficar por alguns dias no mesmo barco. Então, quando eu cheguei no barco, eu desliguei o meu Instagram, tirei todas as redes sociais do meu celular e falei, vou aproveitar a viagem como ela tem que ser aproveitada, vivendo o momento. E primeira coisa,
Quando a gente tira o Instagram, você percebe que você lê muito, muito mais. Você percebe que você ganha umas horas no seu dia. Já parou para perceber? Quando você fica 5 minutos no Instagram e quando você fica 5 minutos lendo um livro, os 5 minutos do Instagram parecem mais 20 segundos e os 5 minutos lendo o livro parecem uns 15, 20, né? Nessa viagem, todo dia depois do almoço, me dava um sono, mas um sono assim inexplicável. Mas eu não pensei que eu estava grávida, eu pensei, gente, eu acho que isso é uma vida tranquila, acho que isso é você viajar sem a preocupação do trabalho. Pensava que era simplesmente assim, você almoça e dorme. Achei que era isso, normal, e não que eu estava grávida. Mais alguns dias se passaram, e eu já contei no meu Instagram muitas vezes como a meditação foi algo que entrou na minha vida e que realmente transformou tudo. Desde o Empodere CB, que eu contei aqui no começo do episódio, eu tive essa ideia em uma meditação. Eu estava meditando e simplesmente parece que fez o download de como funcionaria o evento, como ele ia chamar, como ia ser o cronograma, onde ia ser e tudo. Porque você fica realmente muito conectado. E estava eu fazendo a minha meditação na manhã. E nesse momento eu tive a certeza de que eu já era mãe. Eu, inclusive, escrevi no meu diário que eu tinha essa certeza e eu escrevi que se o meu filho não estivesse no meu ventre, assim, na minha barriga, ele estava espiritualmente conectado comigo porque eu já sentia isso com muita clareza. Mais alguns dias se passaram, a viagem seguiu e realmente foi, assim, a primeira vez que eu, de fato, aproveitei uma viagem por inteiro. Hoje, 2 meses já se passaram dessa viagem e eu lembro dela com muita clareza, coisa que antes fiz viagens maravilhosas, mas que eu não tenho tantas memórias assim, porque eu estava sempre preocupada com o amanhã ou estava preocupada com o trabalho que eu tinha deixado aqui. Afinal, empreender é muito difícil você se desligar. E quem empreende sabe que você estruturar toda uma empresa para não depender de você, isso demora muito tempo. Não é algo tão simples. Ah, vou contratar uma equipe e aí eu consigo viajar e desconectar. Não é tão automático assim. Enfim, a viagem estava quase chegando ao fim e estava chegando o dia que era para descer para mim. Então, fui seguindo a vida normal. Tive essa sensação muito forte, tive essa certeza muito forte, mas não queria me decepcionar, porque eu vejo muitas pessoas, tenho muitas amigas que demoraram muito para engravidar e você entende como realmente isso é algo que acontece no tempo de Deus. Não é no nosso tempo, não é na hora que a gente quer, é realmente quando tem que ser. E eu já vou voltar para falar um pouquinho mais sobre isso e por que eu acho que comigo foi nesse momento. A viagem foi seguindo e aí chegou o primeiro dia de atraso. Na hora eu já falei, meu Deus, será que eu faço teste? Mas eu não queria fazer esse teste ainda, porque tem a chance de dar um falso negativo, enfim, falei, vou esperar. Esperei mais 2 dias, e aí teve um momento perfeito na viagem, em que eu tava sozinha, não tinha ninguém comigo, porque eu queria descobrir sozinha para poder fazer uma surpresa pro meu marido, e a hora que eu fiz o teste foi muito doido, porque quando você faz o seu teste, você quer muito que dê positivo, mas ao mesmo tempo você fala assim, tá, e agora? E depois que der positivo, eu saio daqui desse banheiro e eu faço o quê? Minha vida mudou pra sempre. É muito louco, assim, só quem já passou por isso vai entender. E é realmente indescritível. E aí o meu positivo veio, eu fiquei muito feliz, comecei a chorar. Na verdade, no primeiro momento eu não percebi que eu não entendi que eu estava grávida. No teste estava nitidamente grávida, mas eu não queria essa frustração de, tipo, achar que eu estava grávida e não estava. Então eu fiquei virando a bula 1000 vezes. 1000 vezes, assim, eu passei literalmente 3 minutos mexendo na caixinha, lendo uma bula, lendo a outra. Só quando eu mandei foto pra minha médica que ela me respondeu que eu estava realmente grávida, que aí eu desabei, comecei a chorar, consegui fazer a surpresa pro meu marido e foi realmente muito especial. Passando isso, voltei para São Paulo e eu ainda estava sem redes sociais. E eu pensei que quando eu voltasse para minha rotina, quando eu voltasse para São Paulo, assim, na rotina normal, porque seria a primeira vez que eu ia voltar para casa, eu ia acordar e eu não ia ter a ICB. Eu achei que ia me dar uma ansiedade em relação às redes sociais, de querer ficar, de querer passar um tempo. E realmente, quando a gente fica sem, a gente esquece daquela dependência que a gente tem, né? Comecei a ler mais, comecei a estudar, fazer vários cursos, e aí decidi voltar para o Instagram. E realmente, quando você volta, todo aquele vício mesmo volta na mesma intensidade. Então, é realmente muito importante a gente se policiar
Porque quando você fica sem, você percebe quanto tempo a gente perde vendo conteúdos tão aleatórios. No mês de agosto, eu ainda estava no meu sabático, ainda estava nessa promessa. Estando grávida ou não, o mês de agosto era um mês que eu não poderia pensar em trabalho. E nesses 2 meses, toda hora que vinha uma ideia, eu pegava as notas do meu celular, anotava aquela ideia para ela sair da minha cabeça, porque eu tinha essa promessa comigo mesma. Os dias se passaram e o mês de setembro chegou. Quando virou dia 1 de setembro, a minha ansiedade voltou à tona. Até porque a gente encontra as pessoas e tem aquelas perguntas de sempre, né? E aí, a marca vai voltar? O que você vai fazer? Já decidiu o que vai fazer? Quando que você volta? Quando que recomeça? Quando que relança? E eu comecei a ficar ansiosa com aquela situação. Nisso, ainda não tinham completado 3 meses da minha gravidez. E eu nunca pensei que eu fosse querer guardar essa notícia de que eu estava grávida, esperar completar os 3 meses. Eu achei que eu ia ser aquela pessoa que já quer sair contando para todo mundo, se bobear até postar no Instagram com 2 meses. Eu nunca pensei que eu seria alguém que ia querer ficar resguardada. E realmente foi assim. Eu não queria que ninguém lembrasse que eu existia. Eu queria realmente, assim, me colocar dentro de uma redoma, assim, de vidro, eu e meu bebezinho, e ficar ali até completar os 3 meses, até saber que estava tudo bem. Então, esse mês de setembro estava um mix de ansiedade com ansiedade de completar os 3 meses que eu fazia no meio de setembro. Assim, os dias foram passando, completei os 3 meses. E outra coisa que me falaram e que hoje eu posso atestar é que grávida nasceu para pagar a língua. Mãe acho que nasceu para pagar a língua. Toda aquela coisa que você fala que você vai fazer, no fim você não quer fazer. E o que você fala que você não vai fazer, quando você vai ver, está fazendo. Aí veio a questão do chá revelação. E no automático, chá revelação, faço, não faço? Fui, fechei as coisas, queria fazer. E aí quando eu parei para perceber, eu falei, acho que nem tem nada a ver, acho que nem é o que eu quero fazer e tudo mais. Enfim, cancelei todo o chá. Descobri, eu e meu marido só, a gente abriu o teste antes, só que a família tava assim, não, a gente tem que comemorar, tem que se reunir. Então eu optei por fazer o chá, mesmo descobrindo antes o sexo, nós dois. E eu achei assim, foi muito maravilhoso. Pra quem eu contava que eu ia fazer o chá mesmo sabendo o sexo, achavam, nossa, que nada a ver. Mas é um momento tão especial, é um momento tão assim do casal, que quando você descobre, você quer ficar conversando, você quer ficar imaginando como vai ser, falando sobre o nome. É um momento, acho que assim, mais íntimo, sabe? Então eu amei ter feito as duas coisas, porque eu fiz o chá revelação, todo mundo curtiu, celebrou, a gente realmente guardou o segredo, então ninguém sabia, só nós dois. E vivemos esse momento, só nós também. Quando passou o chá, quando passaram esses 3 meses, tudo acalma. Quem engravidar vai descobrir, quem já passou por isso sabe que realmente esse segundo trimestre é um trimestre mais tranquilo, em que você não sente mais tantos incômodos, a barriga está crescendo, então você começa a ver mais o formato. Então é um momento em que realmente tudo se acalma. Mas aquela ansiedade em relação à minha vida profissional voltou. E aí, graças à minha terapia, mais uma vez, eu cheguei nela, assim, chorando, literalmente, porque eu falei assim, eu não sei se eu quero fazer o que eu tinha já estipulado para eu fazer, mas eu sei que eu amo trabalhar. Eu descobri nesse tempo que eu fiquei sem trabalhar, que eu fiquei realmente, assim, zero trabalho, que eu amo trabalhar, eu amo realizar. Eu tenho tantas ideias, eu quero colocar tantas coisas em prática, mas eu me vi dividida. Um medo de voltar para aquela rotina louca que eu vivia, mas também sem querer ficar zero vida profissional. E aí, ela falou, Isa, agora você está numa nova fase da sua vida, em que você não consegue mais pensar só por você. As escolhas que você faz são escolhas que têm que fazer sentido num todo, né? Tudo que eu escolho para mim hoje, eu também penso no meu bebê, penso no meu filho, que vai depender de mim por toda a vida, né? Claro que os filhos crescem, mas é sempre uma preocupação. E aí, eu falei assim, vamos tirar desse turbilhão de pensamentos e vamos colocar no papel? E isso é uma coisa que, realmente, ao longo desses meses todos, ao longo de tantas mudanças, toda vez que eu sentava e colocava os meus sentimentos no papel, realmente fazia listas do que eu quero, do que eu não quero, como a gente realmente relaxa.
Porque é difícil, assim, nesse turbilhão, nessa nuvem de ideias, a gente ter tanta clareza. E quando a gente olha de fora, quando a gente escreve, você está realmente vendo de outra perspectiva. Então, sentei, fiz uma manhã, assim, que eu realmente reservei para isso. Falei que eu queria ficar sozinha, fiquei num cantinho de casa, assim, realmente desconectada. Peguei o meu caderno, lápis, caneta, o meu chat GPT, que realmente ele me conhece muito. E aí comecei a tirar da cabeça as ideias que eu tinha. Peguei aquelas notas de todos desses 2 meses que eu fui preenchendo com tantas coisas, com tantas ideias, e comecei a ponderar todas as ideias que eu tinha, todas as coisas que eu gostaria de trabalhar. E nesses meses eu também descobri que a moda é uma paixão e sempre vai ser. Mas eu comecei a perceber como eu tenho vontade de realizar tantas outras coisas e que eu realmente deixava de lado porque o meu foco maior era a marca. Então comecei a colocar ali no papel e colocar assim, quanto que eu ia precisar de investimento para cada coisa, quanto de tempo eu ia ter que dedicar para aquilo e principalmente quanto do meu tempo eu estaria disposta a dedicar para a minha vida profissional. Quanto do meu dia a dia, da minha rotina, estaria realmente disponível para aquilo. E aí eu comecei a entender que muitas vezes a gente sente que a gente está parado, mas é quando tudo começa a acontecer. Quando a gente para, quando a gente respira, a gente começa a se entender melhor. Nesse tempo, eu entendi que eu sou uma pessoa que funciona muito melhor com uma rotina mais calma. A minha irritação passou, a minha ansiedade passou, a minha reatividade passou. Essa vontade de realmente preencher a agenda cheia de coisas e colocar um compromisso na sequência do outro, eu comecei a perceber como isso era realmente insustentável. E aí, nesse turbilhão de ideias e de ansiedades, eu comecei a ver como realmente você pausar por um tempo não significa que você está pausando para sempre. Então, estou em um sabático criativo e agora eu consegui realmente realizar à vontade esse sonho que eu tinha de ter um podcast. Em 2021 foi a primeira vez que eu chamei uma equipe e pedi um orçamento para montar um podcast. Era no meu escritório, assim, na minha sala antiga. Eu queria montar um podcast sobre empreendedorismo na época, mas realmente era uma loucura eu assumir mais um compromisso. Então, no meio de tantas coleções, de tantas coisas que estavam acontecendo, eu acabei deixando essa vontade de lado. Assim como muitos outros sonhos, como a vontade que eu tinha de fazer aulas de artesanato, aulas que realmente aguçassem a minha criatividade, eu fui deixando de lado. Uma coisa tão doida que nesse turbilhão, né, da marca, de empreender, eu acabei esquecendo como fazia modelagem, eu acabei esquecendo de como costurava. Eu não sabia mais mexer nas máquinas que eu tinha. Fui comprando máquinas ao longo do tempo, máquinas de costura, né, que era o meu sonho ter. E toda semana eu falava para as minhas costureiras, falava assim, gente, essa semana a gente vai pegar um tempo para vocês me ensinarem a mexer, essa semana a gente vai pegar um tempo. E o tempo passava e eu acabei nunca parando para fazer isso. Então, realmente está sendo assim um momento de explorar novas áreas, de criar, de realizar, e vocês vão acompanhar tudo por aqui. Por isso que eu decidi fazer o Pode Ser, que é esse podcast sobre mudanças. Algumas coisas que eu aprendi ao longo desses 25 anos, né, e não só desses 3 meses, é que muitas vezes a gente precisa parar de correr atrás para deixar que a vida nos alcance. Porque a gente tenta controlar tudo, a gente quer fazer planos sobre tudo, mas a vida precisa acontecer, a vida precisa fluir. E eu só entendi isso quando veio o positivo da minha gravidez. Eu acho que se tivesse vindo alguns meses depois, talvez eu já teria me enfiado em outro desafio profissional, talvez eu já teria lotado a minha agenda e perderia esse momento, né? Não perderia, isso aconteceria depois, mas ficou claro como realmente, às vezes, a gente precisa deixar o controle, tirar ele das nossas mãos, né? E deixar a vida acontecer. Claro que eu me planejei muito para tudo isso, mas eu acho que eu me planejava excessivamente também. Queria controlar cada mínimo detalhe. Nesse tempo mais conectada também com a natureza, a gente consegue perceber como a natureza tem o tempo dela. Assim como uma sementinha, quando a gente planta, ela tem todo um tempo até aquela árvore crescer, até dar frutos, até vir a colheita, assim acontece na nossa vida também. Quando a gente olha para trás,
Se você pegar o seu celular e olhar no seu rolo da câmera 1 ano para trás, não parece que mudou tanta coisa, né? Não parece que passou 1 ano. Mas quando a gente para e fala, vou abrir mão de algo por 1 ano, parece uma infinidade. E não é. O tempo passa e realmente, se a gente se apega demais a fazer tudo para ontem, a gente acaba não realizando nada direito. Eu descobri também que muitos dos nossos desejos acabam sendo expectativas alheias. Tem um neurocientista que eu amo acompanhar, que se chama Joe Dispenza. Em um dos livros, ele conta como pensamentos repetitivos acabam se tornando parte de nós. E que muitas vezes o que as pessoas falam pra gente, principalmente durante a nossa infância, aquilo ressoa em nós, né? Por exemplo, com certeza alguém já te falou: ai, você é muito parecida com a vovó, porque a vovó gostava de tal e tal coisa. Ai, você é muito parecida com a sua tia, você é muito parecida com a sua mãe. E ouvindo aquilo repetidas vezes, a gente acaba internalizando aquilo. E a gente fala: ah, sim, eu sou parecida com a minha mãe, eu sou parecida com a minha avó. E quando você para se ouvir, que você para perceber quem você realmente é, você percebe como aquilo ali nem era sobre você. Aquilo era uma expectativa, muitas vezes, de outra pessoa que você fosse como ela. Nesse tempo eu percebi como eu amo silêncio, como eu amo ter uma rotina mais calma mesmo, como eu sou muito mais criativa, sem colocar tantas coisas ao mesmo tempo na minha vida, como eu fazia antes. Eu realmente afogava a minha criatividade, sabe? Querendo assumir 1000 coisas. Porque quem tem uma criatividade mais aguçada, sabe como realmente a cada momento você cria uma ideia nova, você cria um negócio novo. Mas nem tudo a gente precisa realizar ao mesmo tempo, né? A gente precisa realmente ter o tempo de respirar. E isso eu só aprendi agora. Percebi também como realmente a pressa ela é inimiga da profundidade. A gente passa muito no automático sobre as coisas. Qual foi a última vez que você assistiu a um pôr do sol descalço na grama e sem tirar foto? Sem estar filmando, sem estar fotografando. A gente deixa de realmente viver os momentos, né? Recentemente, eu conheci as cataratas aqui do Brasil. E olhando ali, estava sem celular, sem fotografar, a gente começou a perceber os passarinhos que entravam atrás da cachoeira, a hora que eles saíam. E eu falei assim, vou acompanhar esse passarinho e ver o que ele faz nesse tempo, né? Realmente, ele sai ali da toca dele, ele fica voando. Tem horas que ele nem tá batendo as asas, que é o vento que tá levando ele. E de repente ele volta, e é realmente assim, a gente consegue perceber Deus em cada um desses detalhes, né? E eu percebi também como se a gente sufoca uma chama com excesso de lenha, ela apaga. Tudo na nossa vida é assim, a gente precisa, assim como o fogo precisa de espaço para continuar queimando, a gente também precisa desse tempo de respiro para fazer com que a gente seja a nossa melhor versão e não sufocar ela com a correria do dia a dia, com o excesso de informações e com a pressão externa, né, que no fim é a gente que está ali com o nosso chicotinho o tempo todo. Mesmo quando a gente está no meio do nada, quando a gente está no meio da natureza, se você estiver sem ninguém, se você tirar da sua vida todas as pessoas que te incomodam, todas as cobranças que existem no seu dia, tem uma coisa que você não consegue se desligar, que é da sua mente e é da sua autocobrança. E nesse meu sabático criativo, querendo explorar tantas áreas da vida, nasce o Pode Ser, um podcast sobre mudanças. Nós teremos essa primeira temporada, que além desse episódio, teremos mais 5, cada um deles falando sobre uma mudança em uma certa área da nossa vida. Afinal, a gente pode ser o que quiser e mudar é a melhor forma de se reconectar. Espero que vocês tenham gostado. Vocês vão poder acompanhar os episódios tanto no YouTube quanto no Spotify e através do meu Instagram, @isacaritá. Também vou estar sempre postando lá os novos episódios. Deixem nos comentários sugestões sobre temas que a gente pode falar, convidadas que podem vir. E é isso. Até o próximo.